A inteligência artificial está tomando forma muito rápido, mas tem uma coisa que quase ninguém percebe. A gente pode estar desaprendendo a pensar. E isso não é só uma opinião. Existe um conceito chamado Cognitive Offloading, que a gente poderia traduzir para terceirização cognitiva, que é exatamente quando a gente terceiriza essa parte de pensar. O nosso esforço mental a gente transfere para alguma ferramenta. E na verdade isso sempre existiu. Calculadora, GPS, agenda. E a maior diferença hoje é que a gente está fazendo isso para o raciocínio. E tem uma coisa que é muito preocupante, que a gente está fazendo isso cada vez mais. A gente está transferindo essa responsabilidade para uma ferramenta de inteligência artificial. E quanto mais a gente depende da IA, menos a gente exercita o nosso próprio pensamento. Ou seja, a gente ganha velocidade. E isso é uma coisa boa, ganhar velocidade. Porém, a gente começa a perder profundidade pessoal. Não é tanto daquilo que a gente falou por ter pensado naquilo. É mais por ter colocado alguém que vai trazer isso. Então a nossa cabeça não trabalhou aquilo. Alguma ferramenta trouxe e você entregou. Ao invés de ter pensado sobre aquilo, se aprofundado sobre aquilo, ir até uma biblioteca ou até mesmo no computador, um e-book, uma Wikipédia, que não é uma fonte tão confiável porque usuários podem reescrever em cima daqueles temas. Só que isso não começou de agora. Já faz um tempo que isso vem acontecendo. Porém, a IA é o momento. O filósofo Willem Flusser já falava isso na filosofia da caixa preta. Eu tenho até um vídeo falando sobre essa filosofia. Eu vou colocar aqui no card aqui em cima. E para ele a gente usa a ferramenta sem entender como elas funcionam por dentro. E quanto mais complexa é essa ferramenta, mais a gente vira operador e menos a gente entende o processo. Por exemplo, hoje você tem um celular na mão que tem uma câmera. Você bate a foto e pronto, você tem uma foto. Você não entende como que funciona a sua própria câmera. O sensor, o que é ISO, o que é obturador, o que é abertura. Sei que muita gente sabe sobre isso, mas é quem está dentro do ramo que vai entender melhor. Mas mesmo assim, não entende a complexidade do como funciona aquilo. Então, se isso já era uma coisa funcionando com uma câmera, imagine com a inteligência artificial hoje. Você digita, ela responde. Mas a maioria das pessoas não entende como que ela funciona. Então, o problema não é utilizar a ferramenta, é usar sem entender. E aí que tá o pulo do gato, porque quando você entende, você aprimora a forma como você pode utilizar. Você controla. E quando você não entende, você simplesmente só aceita. E isso tá trazendo uma divisão bem clara. Quem entende, utiliza para melhorar. Quem usa a IA para pensar melhor e quem usa a IA para nem precisar pensar. Quem consegue dominar a ferramenta e quem simplesmente só depende dela. E enquanto isso, tem uma coisa que não dá para terceirizar. Um tipo de inteligência. A inteligência do fazer. Construir, plantar, cozinhar, rebocar uma parede, consertar. Você não consegue aprender isso somente apertando o botão. Você precisa fazer, você precisa ir na prática para fazer. Para poder assimilar na sua cabeça, você precisa fazer na prática. Vou colocar um exemplo. Você pode ter o trator mais tecnológico do mundo, com IA e tudo mais. Se ninguém souber ler o solo, entender como está funcionando, o clima, o tempo, coisas que a IA pode até ter nas mãos por dispositivos digitais. Vamos pensar num cenário extremista. Imagina uma explosão solar acontecendo. Essa explosão solar pode causar um PEM gigantesco. PEM significa pulso eletromagnético. E esses pulsos eletromagnéticos, dependendo da sua força, ele pode atrapalhar sistemas digitais, elétricos. Coisas que, se a gente tivesse um trator movido a diesel, estaria tranquilo. Mas quando tem circuitos elétricos trabalhando, o PEM atrapalharia aquela situação. Como que você ficaria se você só dependesse da IA? A tecnologia cai. Sem sistema, sem IA, sem automação, quem vai manter o mundo funcionando? Somos nós. A gente passou anos, milênios, valorizando quem sabe pensar. E hoje em dia, a gente está criando ferramentas que pensem
por nós. E isso muda tudo. Mas a IA não é o problema. Ela é uma ferramenta absurda, muito boa, que vai ajudar muitas coisas. Mas ferramenta nenhuma vai substituir quem saiba fazer. Até porque no fim a IA está separando quem sabe fazer, quem pensa e quem só usa ela por não ter vontade de pensar muito. A IA não está criando gênios. Os dois funcionam, os dois usam inteligência, mas só um utiliza energia que pode ser extinta com uma explosão solar. E aí o resumão: a IA acelera, mas pode atrofiar. Willem Flusser já previa isso. O problema não é o uso da tecnologia, é o uso passivo dela. O nosso futuro depende de quem pensa, de quem entende e de quem faz. E é com essa rima que eu finalizo. Eu quero que todos vocês estejam em paz.